Ó Pai, toma o lugar de honra na minha vida. Toma, Senhor, o primeiro lugar em mim. Levante a tua mão para o céu e diga assim comigo: Senhor meu Deus. Mas diga com autoridade, diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta manhã eu estou aqui porque o desejo do meu coração é que o Senhor seja prioridade em todas as áreas da minha vida. O meu desejo é que o Senhor seja prioridade nas minhas decisões, que o Senhor seja prioridade na minha vida. Por isso, ó Pai, eu declaro o meu coração, diga o meu coração, a minha vida, a minha casa é tua. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Toma o lugar de honra nas nossas vidas, ó Pai. Toma o lugar de honra em todas as áreas da nossa vida nesta manhã, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus nesta hora. Vamos dar para Jesus o nosso melhor nesta hora. Diga glória, glória, glória a Deus. Amém. Bom dia, povo de Deus. Paz do Senhor seja com todos. Amém. Você toma posse disso sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém. Quantos vieram aqui para ouvir a palavra de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, ou quando a gente diz: Senhor, toma um lugar de honra. Dar o lugar de honra na nossa vida para Deus significa o quê? Significa darmos ouvidos à sua voz, amém? O lugar de honra que Deus quer de você é que quando Ele fale, quando Ele ministre o teu coração se quebrante à sua vontade, amém? É dessa maneira que você honra o Senhor. Então que nessa manhã Deus Ele venha falar poderosamente com você. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Vamos receber o evangelista Marcos, que vai estar trazendo a palavra. Vamos aplaudir mais forte a Jesus. A paz do Senhor, queridos, amém? Aproveite que você ainda está de pé, abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 3. Profeta Daniel, capítulo 3, verso 17. Daniel 3, 17. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Quantos concordam comigo? Diga glória a Deus. Deus está nesse lugar, queridos. A unção do Senhor está nesse lugar. Fica ligado que você vai sair daqui duplamente abençoado, porque Deus está nesse lugar. Daniel capítulo 3, versículo 17 diz assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha que coisa interessante. Havia um conflito aqui, um conflito de interesses. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos. E se não, já fica sabendo que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Fecha os teus olhos, querido. Deus Pai amado, nós te agradecemos nessa manhã, ó Deus, porque o Senhor se importa conosco. Nós te agradecemos e te exaltamos e engrandecemos o teu nome, Pai, porque o Senhor se importa com cada um de nós e o Senhor se faz presente em nosso meio, independente do número de pessoas, independente da nossa raça ou da nossa posição social. O Senhor se importa conosco e o Senhor se faz presente no nosso meio e o Senhor nos abençoa nessa manhã. E nós queremos te pedir agora, Pai, que venha, toma o teu lugar e traz a revelação da tua palavra, esclarece a tua palavra aos nossos corações, esclarece o teu propósito. Te pedimos, ó Deus, se revela a nós nessa manhã, revela a tua vontade, revela o teu querer, revela, Pai, a tua glória sobre nós, que venha, Pai, o teu reino e que seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu.
Que o Senhor esteja aqui, Pai, todo o tempo, trazendo ao nosso coração essa semente, que essa semente venha frutificar e que venha gerar frutos, ó Pai, que venha trazer resultados para a nossa vida com o Senhor, para a nossa caminhada nessa terra, enquanto nós estamos aqui. Graças te damos por essa manhã e por essa palavra, e por isso te aplaudimos agora, em nome de Jesus, ó Pai. Recebe os aplausos da tua igreja, recebe os aplausos do teu povo, recebe, Pai, a nossa adoração, porque o Senhor é digno. Aleluia. Pode se assentar, queridos. É uma passagem já muito conhecida, né? Todos que já tiveram algum contato com o Evangelho, talvez você não seja um servo praticante do Evangelho, talvez se você, eu não conheço todos que estão aqui, talvez seja um simpatizante, mas certamente você já ouviu falar dessa história. Quando o rei Nabucodonosor veio e sitiou Jerusalém, e ele, com o seu exército, ele tomou a cidade de Jerusalém, porque o povo do Senhor estava em desobediência, mas o povo, como um coletivo, estava em desobediência, né? Então veio o rei Nabucodonosor e ele tomou aquela cidade, tomou a cidade de Jerusalém, e ele fez cativos os judeus, os habitantes daquela cidade de Jerusalém, e ele começou a fazer algumas coisas assim terríveis, porque ele invadiu o templo do Senhor, e ele roubou utensílios da casa do Senhor, inclusive a Arca da Aliança, tão falada, tão, né, procurada a Arca da Aliança, ela foi levada para a Babilônia nesse evento, e nunca mais ela foi encontrada. A partir desse momento que o rei Nabucodonosor saqueou o templo do Senhor, levou a Arca da Aliança junto com outros utensílios, e essa arca desapareceu na história, nunca mais. Ninguém teve notícia, ninguém sabe o paradeiro da arca, ela simplesmente sumiu exatamente aqui, nesse momento em que o rei invadiu a cidade de Jerusalém. E o rei Nabucodonosor, ele fez de escravos o povo de Deus, tudo por causa do pecado, tudo por causa da desobediência. O Senhor entregou os judeus na mão do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. E diz a palavra do Senhor que ele começou a levar os filhos do Senhor, o povo de Deus, começou a levar esse povo para a Babilônia, aqueles a quem era interessante. Interessante para quê? Interessante para o progresso, interessante para o desenvolvimento da cidade, para o desenvolvimento do seu reinado lá na Babilônia. E ele começou a transportar soldados, levando como escravos soldados, construtores, artífices, né, pessoas que tinham algum valor para o desenvolvimento da sua civilização lá. E foi deixando para trás aqueles que não eram interessantes, pessoas idosas, porque não tinham mais força para trabalhar, né, mulheres com várias crianças e crianças pequenas. Isso não era interessante para o desenvolvimento, ele precisava de mão de obra, né? Então pessoas na idade de trabalho, pessoas com talentos especiais, e buscou também uma classe bem seleta de pessoas que tinham estudo. Ele deu ordem ao seu chefe lá para procurar rapazes de boa aparência, sem nenhum defeito físico, né, instruídos, que sabiam ler e escrever, que isso também era raro naquela época, porque a maioria das pessoas eram analfabetas, e jovens que fossem de linhagem nobre e também da linhagem real, ou seja, parentes, descendentes do rei Jeoaquim, que era o rei dos judeus nessa época, e esses jovens com essas características. E dentre os selecionados com essas características foi 4 personagens que são muito conhecidos: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel, Misael, Azarias e Ananias. E eles tiveram seus nomes trocados lá. Esses 4 rapazes, em especial, eles eram muito estudados, eles eram de boa aparência, eram jovens, estavam dentro da faixa etária. E qual era o propósito do rei? Instruir esses jovens para que eles ocupassem secretarias do governo, para que eles trabalhassem no palácio real, para que eles trabalhassem
como pessoas de confiança. Imagina só, escravos sendo selecionados, escravos de um povo inimigo, sendo selecionados para cargos de confiança dentro do governo da Babilônia. E esse era o propósito com esses jovens aqui. E quando eles chegaram na Babilônia, eles foram entregues a uma pessoa em especial que era para serem instruídos e tratados para ocuparem esses cargos, né, em especial. Então eles foram entregues a um homem que deveria cuidar deles, deveria cuidar da aparência deles, deveria alimentar eles e deveria inserir principalmente a cultura da Babilônia nesses jovens, porque eles eram estrangeiros, eles eram judeus. Os judeus serviam apenas a um Deus, o Deus dos céus, o Altíssimo Deus, era um Deus que não era conhecido na Babilônia. E na Babilônia tinha muitos deuses, na Babilônia tinha muitas entidades que eram adoradas na Babilônia em diversas formas, né? É um povo pagão. A Babilônia era uma cidade pagã, era uma cidade totalmente voltada para orgias, para prostituição, totalmente voltada para toda abominação de pecados que se possa imaginar, principalmente na área sexual. E eles foram selecionados para que a cultura da Babilônia fosse inserida neles. E logo de cara eles pediram ao copeiro, chefe lá, que não desse a eles os manjares que era consumido pelo próprio rei, pela realeza. Eles iam ser tratados com a mesma comida da realeza. E eles pediram que, liderados por Daniel, que não fosse assim, que desse a eles somente legumes, né, e coisas naturais, que não comessem das delícias da Babilônia, porque eles não queriam se contaminar. Só que não era só alimento. Alimento era apenas uma porcentagem do tratamento que eles deveriam receber. O tratamento principal que havia sido separado para eles era a cultura da Babilônia. Mas aqueles jovens permaneceram firmes e eles passaram pelo teste de não se alimentar com as delícias da Babilônia e eles ficaram ali. E eles se sobressaíram de alguma forma e o tempo passou. Esse treinamento deles durou 3 anos. 3 anos do treinamento deles. E chega um momento em que o rei que estava em ascensão, o rei Nabucodonosor, querendo deixar o seu nome marcado na história, e conseguiu, né, querendo que, porque essa era a intenção dos reis da antiguidade, eles queriam que o seu nome ficasse na história. Os grandes guerreiros, né, os grandes conquistadores, eles tinham esse era o objetivo da vida deles, deixar o seu nome marcado na história. Né? Assim como foi Alexandre o Grande, como foi outros grandes reis da antiguidade, o rei Nabucodonosor, ele foi um rei que estava em ascensão. E ele manda construir uma estátua de ouro com 24 metros de altura, 2,40 metros de largura. Imagina só, 24 metros de altura, dá para ver de longe, de ouro, mostrando o seu poder aquisitivo, mostrando toda a ostentação, né, do seu reinado. E ele determina que essa estátua dele, com a sua imagem, deveria ser adorada. E ele manda trazer os principais de todo o seu reinado, todos os seus chefes, todos os seus governadores, de todas as cidades conquistadas pelos caldeus, né, de quem ele era rei. Então ele manda trazer todos os seus subordinados de alto escalão e reúne todos eles na Babilônia para a inauguração dessa grande estátua, para que ele pudesse ser adorado através daquela estátua, para que ele pudesse mostrar o seu poder, para que ele pudesse mostrar, né, toda a sua riqueza, toda a sua autoridade, e todos deveriam reverenciar essa estátua. E ele manda preparar lá a orquestra, e essa orquestra ia tocar num determinado momento em que todos que estavam ali, todos os seus chefes, todos os seus governadores, todas as autoridades que estavam ali, deveriam se prostrar e adorar a imagem do rei Nabucodonosor. Só que no meio deles estavam os escravos, trazidos também de Jerusalém, porque tinha de muitos outros povos, todos os povos conquistados tinham pessoas ali. E ele pede que
que todos adorassem. Só que havia entre eles esses rapazes aqui, esses três, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel já havia se destacado diante do rei por causa da interpretação de um sonho. E ele já havia tido o seu primeiro contato com o Deus Altíssimo, o Deus dos céus, porque é o Deus a quem Daniel adorou e deu toda a honra ao Deus dos céus. E chega no momento em que toca lá a orquestra, todos se prostram, menos os três judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego. E diz a palavra do Senhor que no instante correram lá e falaram para o rei, os caras não se renderam, os caras não se dobraram diante da tua imagem, os caras desrespeitaram o teu decreto, e agora, vai fazer o quê? Mandou chamar os rapazes, e é exatamente esse momento em que nós lemos aqui. E ele fala, olha, vou mandar tocar de novo, e vocês vão se prostrar diante de todos, para mostrar para todo mundo que vocês também vão se render, para que vocês também vão obedecer ao meu decreto. E manda lá tocar a orquestra, e eles já avisam, se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, Ele nos livrará da tua fornalha de fogo ardente, que estava superaquecida lá, e das tuas mãos, ó rei. Se não, já fica sabendo, não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles já estavam deixando bem claro ali, nós estamos aqui, somos escravos, somos um povo conquistado, mas estamos estudando a sua cultura, estamos estudando os costumes do teu povo, só que nada disso importa para nós. A única coisa que realmente importa para nós é servir ao nosso Deus. A única coisa que importa para nós é exaltar o nome do Deus vivo. Nós não adoraremos aos teus deuses. Eles já estavam deixando bem claro que, além de não se dobrar diante daquela imagem que ele havia construído, gigantesca, além de não se dobrar diante dessa imagem, nós também não vamos servir aos teus deuses. Nós não vamos oferecer sacrifício para os teus deuses. Nós não vamos participar das festas de adoração aos teus deuses, que eram festas de orgias, eram festas de promiscuidade. Nós não vamos participar disso. Então, se a gente não morrer agora, a gente vai acabar morrendo depois. Mas não importa, importa é servir ao meu Deus. Importa é simplesmente adorar o meu Deus e não adorar a outro Deus nenhum. E é exatamente nesse momento, queridos, que a nossa fé é colocada à prova. Porque muitas das vezes, situações difíceis que somos colocados na nossa vida, no nosso cotidiano, não são para nos provar. Como era o caso desses rapazes aqui, eles não estavam sendo provados por Deus. Deus não permitiu que isso acontecesse para que eles pudessem provar a sua fé e a sua lealdade, porque eles já haviam feito isso lá atrás, quando eles não aceitaram os manjares do rei, quando eles não aceitaram se encurvar diante das adorações da Babilônia. Eles já haviam provado isso, Deus já sabia que podia confiar neles. Eles estavam sendo colocados numa situação para que o nome do Senhor fosse adorado. Eles estavam sendo colocados numa situação que através deles, o nome de Deus ia ser exaltado e Deus ia provar quem era Deus naquele lugar. Deus ia poder se revelar àquele rei através daqueles homens. Aqueles homens não estavam sendo provados, eles estavam sendo usados. E muitas vezes na nossa vida não acontece diferente. Quantas vezes somos desafiados, quantas vezes somos afrontados. Talvez Deus esteja querendo se revelar a alguém através da sua vida. Depende da nossa posição diante da adversidade. Depende muito da nossa postura diante da afronta, diante do desafio, diante da perseguição. Qual é a sua posição diante de situações assim? O nome de Deus vai ser exaltado ou o nome de Deus vai ser negado? Sabe, queridos, nós somos os embaixadores do reino de Deus nessa terra. Somos nós quem representamos ao Senhor. Somos nós que representamos Deus para aquele que ainda não conhece. E é a nossa postura, a nossa posição diante das situações que vai determinar para aquela pessoa que nos afronta ou para aquela pessoa que está assistindo
acompanhando a situação que nós estamos vivendo, quem é Deus na nossa vida. E a nossa postura, a nossa resposta é que vai determinar se aquela pessoa que não conhece Deus vai querer conhecer ou nunca mais quer saber. Porque ser crente igual aquele, eu prefiro ir para o inferno. Não é isso que o mundo fala? Para ser crente igual aquele lá, eu prefiro viver no mundo. É a postura do cristão que faz a diferença. Então esses rapazes chegaram para o rei e deixaram bem claro com ele: olha, a gente vai, estamos aqui, somos submetidos à tua autoridade, tá? Mas não vamos nos render. Nós não vamos negar o nosso Deus para adorar a tua imagem, e também já vou deixar claro que não vamos adorar aos deuses da Babilônia, nós não vamos servir aos deuses da Babilônia. Se quiser a gente aqui, essa é a nossa condição. Se não quiser, joga no fogo e deixa queimar. Se Deus quiser, Ele vai me livrar. Se Ele não quiser, eu morro declarando que o meu Deus é o único Deus da minha vida. Essa foi a resposta daqueles rapazes para o rei. Pode aplaudir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que o rei se enfureceu de tal maneira que mudou o semblante do seu rosto, porque a verdade, queridos, ele estava passando uma grande vergonha diante das maiores autoridades da Babilônia, diante das maiores autoridades no meio dos caldeus, diante do povo. Ele estava passando a maior vergonha, porque tinha 3 escravos que não obedeciam à sua ordem. Por mais que ele tivesse qualquer afeição por aqueles rapazes ali, seja lá o que fosse, qual o sentimento que ele tinha, se é que ele já conhecia pessoalmente aqueles rapazes, ele não tinha outra alternativa a fazer, senão mandar matar os 3. Por causa da sua autoridade, por causa do seu nome, por causa do que ele representava para aquele povo. Os reis naquela época tinham que mostrar força, como os presidentes hoje, tem que mostrar força, tem que mostrar reação, tem que reagir diante da afronta. E ele pega e ele manda chamar os fortões lá da Babilônia para pegar os caras, amarrar e jogar dentro da fornalha ardente. A fornalha estava tão aquecida, diz a palavra que ela foi aquecida 7 vezes mais. Isso significa que ela foi aquecida ao máximo possível, porque 7 é o número da perfeição, né? Ou seja, ao máximo que eles podiam aquecer, eles aqueceram. E mandou jogar os rapazes lá. Estava tão quente que quando abriu a porta, aqueles que estavam carregando eles morreram queimados. E eles foram lançados lá dentro. E nós conhecemos a história. Quando o rei olha, ele se espanta porque ele vê 4 homens lá dentro. E ele pergunta: quantos nós jogamos lá? Jogamos 3. Mas eu vejo 4 que estão soltos, andando, e o quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Porque ele estava vendo o anjo do Senhor, ou o próprio Senhor Jesus ali no meio daqueles rapazes. E manda trazer de volta, os caras saem lá de dentro andando. E ele olha, aí vem a parte mais importante. O projeto de Deus sendo concluído. Versículo 28 do capítulo 3. Esse era o propósito de toda aquela situação. Era para isso que aqueles rapazes estavam sendo usados por Deus. Veja aqui, versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em montouro, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir ao rei, pode aplaudir ao Rei dos Reis. Aleluia! Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. A maldição da escravidão, a maldição da opressão é convertida em prosperidade.
e exaltação por causa da fidelidade ao Senhor. Eles estavam numa posição totalmente desprestigiada, um povo conquistado, um povo derrotado, mas eram homens fiéis ao Senhor, e Deus jamais abandona aquele que é fiel. Sabe, queridos, quantas vezes na nossa vida, no nosso trabalho, somos desafiados a nos corromper, somos desafiados a participar ou a coparticipar de algum ato de corrupção no nosso trabalho. Deixa quieto, finge que não viu. Muitas vezes Deus quer, queridos, através da sua vida, mostrar quem é Deus. E não importa o que aconteça, com certeza servir a Deus e ser fiel a Deus tem um resultado muito melhor do que se corromper com o sistema, do que se deixar levar, do que botar um pano quente e fingir que não viu, ter alguma participação. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Nunca vai ser fácil. Mas se a gente parar para pensar, ninguém hoje seria jogado numa fornalha ardente. O desafio que estava diante daqueles rapazes era muito maior do que o desafio que nós encontramos no nosso dia a dia. Hoje, século 21. O desafio que estava diante deles era muito maior. Eles estavam diante da própria morte. Eles tinham 2 caminhos a escolher. Ou servir ao rei. Não era tão simples. Dobra o joelho lá, abaixa a cabecinha lá e vai passar, vai curtir a festa. Era uma festa. Era um dia de festa, era um 7 de setembro. Vai assistir lá os desfiles, vai ver a orquestra tocar. É só dobrar o joelho lá, abaixar a cabecinha, finge que está adorando, tá bom. É simples. Pecar é fácil. Negar ao Senhor é fácil. Segundos. É simples, é mais fácil, é o caminho mais curto. É a porta larga que a gente entra e rapidinho. Vai lá rapidinho, sai fora. Deus perdoa. No mundo espiritual, queridos, os gestos, as palavras, é o que valem, é o que faz valer e é o que determina. Porque não existe documento. No mundo espiritual não existe procuração assinada, reconhecida. No mundo espiritual você entrega a sua vida com um gesto, com uma palavra. É fácil. Botar tudo a perder é muito fácil. Mas ser fiel até a morte, se necessário, é o que é difícil. Mas é esse desafio que é colocado diante de nós todos os dias da nossa vida. Todos os dias que nós estamos no sistema, que nós estamos na correria, que nós estamos na nossa luta, nós somos colocados à prova. Nas mínimas coisas, somos colocados à prova. E é nesse momento que nós podemos perder a nossa salvação com um gesto. É fácil negar ao Senhor. E aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está no céu. Negar ao Senhor nem apenas dizer, eu não conheço, como Pedro disse, naquela noite da perseguição, na sexta-feira à noite. Negar ao Senhor não é simplesmente abrir a boca e falar, não, nunca vi falar, não conheço, não sei quem é esse homem, não é isso. Negar a Deus é quando a gente deixa de ser fiel e se corrompe, quando a gente deixa de negar o pecado e deixa o pecado entrar, isso nós estamos negando ao Senhor. Eu sei que essa palavra não é uma palavra de conforto, não é uma palavra que muitas vezes agrada, mas esse é o propósito. Esse é o propósito do Evangelho. Nos desafiar. Somos desafiados todos os dias. 2 caminhos são colocados diante de nós todos os dias. E isso não é de agora, não é hoje, século 21, não, isso é desde a antiguidade. Deus já falava isso lá em Números, Deus já falava isso lá em Êxodo. 2 caminhos eu coloco diante de vós. O caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, o caminho da vida para que viva. Deus ainda aconselha, escolhe o caminho da vida para que viva, porque se escolher o caminho de morte, certamente morrereis.
depende de nós, depende da nossa postura, depende da nossa reação diante da ação do mundo, diante da ação do inimigo, depende do nosso posicionamento. Eu não vou ceder, seja lá qual for a situação. Coloca essa frase para você, querido. Seja lá qual for a situação, eu não vou ceder, porque é melhor morrer servindo a Deus do que viver negando ao Senhor, porque a conta chega, e quando a conta chega é pesado para pagar. Muitas vezes nem damos conta. O preço do pecado é a morte, mas servir a Deus tem as suas recompensas, porque Deus nos exalta, assim como Deus exaltou aqueles homens aqui na terra. Imediatamente eles foram exaltados, porque além deles confiarem em Deus, Deus confiava neles e sabia que podia colocar eles diante da fornalha, que eles não iam negar o nome do Senhor. Eles eram vistos por Deus como homens de confiança. Como nós somos vistos por Deus? Será que nós somos vistos assim, como pessoas de confiança? Deus confiava neles, porque eles já haviam provado isso, que mesmo numa terra estrangeira, onde as delícias da carne estão a todo tempo à disposição, assim era a Babilônia. O pecado estava totalmente liberado. A gente costuma falar que tudo que é bom é ilegal, imoral ou engorda. Não é verdade? Lá não era ilegal e não era considerado imoral. Era tudo à vontade. Jovens numa terra estrangeira, diante do pecado, diante da prostituição, diante de toda a facilidade da carne, tudo que a carne pedia, tinha à vontade, mas eles se mantiveram firmes no Senhor. Eles se mantiveram fiéis ao Senhor. E mesmo diante da própria morte, eles permaneceram firmes no Senhor. Deus confiava naqueles homens, a ponto de colocar eles naquela situação, para que o nome do Senhor fosse exaltado, para que o nome do Senhor fosse exaltado naquela terra, para que aquele rei pudesse perceber que havia alguém muito, infinitamente mais poderoso do que ele, porque se achava o homem mais poderoso da terra. E esse rei teve esse contato com Deus, e a história dele não foi muito legal, porque ele custou a reconhecer que Deus é Deus, apesar dele ter reconhecido para os outros. Ninguém pode falar mal do Deus desses caras aqui, porque não existe outro Deus que venha livrar como ele livra. Então esse Deus aí, ninguém fala mal dele, mas não era o Deus dele. Ele não reconheceu ele como seu próprio Deus. É o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. É bom, mas é deles. Eu tenho os meus. E esse homem foi confrontado por Deus a ponto de ficar louco. Esse homem pastou, cresceu pelos nele, unhas, garras cresceram neles, ele pastava e passava a noite ao relento. Mas no momento que a sua consciência foi retomada, ele olha para o céu e ele declara: não há outro Deus como o nosso Deus. Não existe outro Deus como o Deus dos céus. É o Deus, esse é o Deus, é o único Deus, e não existe outro Deus. Você pode aplaudir ao nosso Deus. Vamos nos colocar de pé, queridos. Sabe, é muito bom poder ser usado pelo Senhor. Todos os homens da Bíblia, quando Jesus ele vem à terra, e ele começa a selecionar os seus discípulos, os seus 12 que estavam ali, que deram o pontapé inicial. Ele separa homens que eram mal vistos pela sociedade. Você sabia disso, queridos? Levi, por exemplo, né, que é o Mateus, que escreveu o Evangelho segundo Mateus, ele era um cobrador de impostos, ele trabalhava para os romanos. Ele era um inimigo público. Assim como o Zaqueu, que nós conhecemos a história, Mateus era um igual ao Zaqueu, porque ele era um cobrador de impostos, ele era visto como um inimigo público, um traidor da própria raça,
um traidor do seu próprio sangue, do seu próprio povo. Ele era um traidor, porque ele trabalhava para os romanos, cobrando os impostos dos judeus. Aí Jesus pega esse cara e transforma ele num apóstolo, um homem que morreu pelo Evangelho. A sua vida já era um testemunho, a sua vida já era uma pregação, a transformação da sua vida já era uma pregação. E assim como outros, cada um tinha uma história aqui. E após a morte de Jesus, vem Paulo, que era Saulo, um outro inimigo dos cristãos. Não era um inimigo público, ele era uma autoridade pública, inimigo dos cristãos, e Deus vai lá e transforma aquele homem em perseguido. De perseguidor ele vira um perseguido. A própria transformação daquele homem já era uma pregação. Só de olhar para aquele cara, os cristãos tremiam, porque o nome dele, a sua fama o precedia. Aonde não, está vindo Saulo aí, todo mundo tremia, porque ele era um homem terrível, sanguinário. Mas a sua transformação de vida fazia toda a diferença. Custou anos para confiarem nele, porque achavam que ele era um infiltrado no meio dos cristãos, achavam que era mais uma estratégia dele para poder perseguir e matar os cristãos. Era um infiltrado, mas não era um infiltrado, ele era um convertido, porque ele teve um encontro com Deus. Então, queridos, nós temos que ter muito zelo com a nossa vida, com a nossa postura diante da sociedade, diante dos nossos colegas de trabalho, principalmente, diante dos nossos amigos, que antes nos viram no mundo e hoje nos veem no Evangelho, porque pregar o Evangelho não necessita de palavras. Sabe, você trazer Deus para alguém não necessita de palavras. A sua própria vida já faz isso. A sua própria posição diante da sociedade já faz isso. Então nós precisamos ter esse cuidado, porque todo dia o pecado vem e bate a porta. Todo dia. O inferno não se cansa de perseguir os cristãos. O inimigo não se cansa e ele nunca se cansará. Enquanto nós estivermos nessa terra, ele nunca vai se cansar de nos perseguir, de nos catucar, de nos desafiar, nos afrontar. Quantas vezes somos afrontados, mas a nossa postura tem que ser o principal objetivo. A vingança pertence ao Senhor. Ah, mas isso não é justo. Entrega nas mãos do Senhor. Porque Deus está te usando para mostrar quem é Deus na sua vida, para que outros queiram esse Deus. Poxa, se o Marcos era o que era no passado, se fazia o que fazia no passado, e hoje é um pregador do Evangelho, eu quero esse Deus. É mais ou menos assim que funciona. Que de onde Deus me tirou, ninguém tiraria. E eu sei que tem muitos aqui que compartilham do mesmo sentimento. Quantos precisam alcançar o Senhor que você conhece? Você pode ser o instrumento para isso. Você pode ser a voz de Deus nessa terra, mesmo sem um microfone, mesmo sem parar numa esquina e botar uma placa e Jesus está voltando, o rei está voltando, se converte hoje, senão você vai para o inferno. Essa não é a estratégia. Quando nós estávamos estudando missões, algo que um dos professores falou que me marcou, e isso realmente me tocou e eu nunca mais esqueci. Ele falava: a melhor forma de pregar o Evangelho é através dos relacionamentos. Se necessário até com palavras, se necessário com palavras, imagina só. Porque pensa bem, queridos, igrejas aí investem uma fortuna em programas de televisão, investem uma fortuna em programas de rádio. Quem aqui se converteu através de um programa de televisão? Quem aqui teve o seu
deu um passo para Jesus através de um programa de televisão? Levanta a mão. Quem deu o primeiro passo para Jesus através de um programa de rádio? Está vendo? Quem deu o primeiro passo para Jesus através de uma programação em uma praça pública? Quem deu o primeiro passo para Jesus através de alguém próximo de você? Essa é a melhor forma de evangelizar. É o nosso relacionamento. Não adianta. Programa de televisão é legal, é legal. Programa de rádio é legal. Mas isso tudo é para quem já é cristão. Porque quem está no mundo não para diante da televisão para assistir um pastor pregando. Ele para assistir um programa de auditório. Ele para assistir um programa de fofoca, programa de culinária, um filme. Não vai parar para assistir um pregador. É muito raro isso. E se assistir também, assiste e deixa lá, acabou. Porque é o nosso relacionamento é que transmite Deus. Somos nós. Nós somos os arautos do rei nessa terra. Somos nós, queridos. É eu e você. Toda a criação aguarda com ardente expectativa a nossa ação. É o que diz a palavra. Porque toda a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Toda a criação ainda aguarda com ardente expectativa a sua manifestação. No ambiente que você vive, no ambiente que você trabalha, no ambiente que você estuda, no ambiente que você vai, no salão que você vai fazer as unhas, vai fazer o cabelo, toda a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. No momento que a gente começar a incorporar isso na nossa vida, no momento que você começar a entender que é a sua função, que a sua função é anunciar Deus para aquela pessoa que convive com você, você vai começar a ganhar almas para o Senhor, mesmo sem pregar o Evangelho diretamente. Você prega através da sua vida, através das suas atitudes. Feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor agora. Peça ao Senhor sabedoria, queridos. Sabedoria do alto, para poder expor Deus para aqueles que necessitam. Você não está onde você está por acaso, você não trabalha onde você trabalha por acaso, você não convive com quem você convive por acaso. Deus tem um plano, sempre há um propósito. Deus não faz nada por acaso, sempre há um propósito. Peça a Deus que te dê sabedoria, para que você possa se posicionar da maneira correta, para que as pessoas ao seu redor vejam Deus em você. Aleluia. Aleluia. Fecha os teus olhos. E com seus olhos fechados, ore comigo dizendo assim: Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Mas você vai dizer com fé, com autoridade. Diga: Senhor meu Deus. E Senhor meu Pai, nesta manhã eu ouvi, eu recebi a direção do céu que eu preciso para estabelecer o teu reino nesta terra através de mim. Foi para isso que o Senhor me resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para glorificar e exaltar o teu santo nome, Pai querido. E quando nós cumprimos este propósito, glorificamos e te exaltamos nesta terra. Por isso, ó Pai, diga bem alto, meu irmão, por isso, ó Pai, vem nesta manhã derramando sobre a minha vida a tua glória e me capacitando, ó Deus, a ser um Sadraque, a ser um Mesaque, a ser um Abidnego, que não se corrompe e não se rende
aos manjares do Rei. Ajuda-me, Senhor, porque eu quero te glorificar e reconhecer que o Senhor é grande, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Você pode levantar a tua mão para o céu, abrir a tua boca e exaltar a Ele, meu irmão. Você pode levantar a tua mão para o céu, abrir a tua boca e glorificar a esse Deus. Oh, meu querido, minha querida, por maiores que sejam as tentações, por mais vantajosas que pareçam aos nossos olhos, não se corrompa, não saia da posição, não abra mão do lugar que Deus te colocou. Aleluias, porque só Ele é Deus, só Ele é grande, só Ele é Senhor da tua vida. Aleluias. Vamos adorar a Ele. Levante as suas mãos e renda louvor, renda graças, renda adoração ao Senhor. A Deus maior, não há Deus melhor. Você pode adorar ao Senhor nesta manhã. Não há Deus tão grande como o nosso Deus, como o nosso Deus. Feche os teus olhos e declare mais uma vez: não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Você pode soltar a tua voz e declarar: como o nosso Deus, como o nosso Deus criou o céu, criou a terra. Diga: criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, criou O sol e as estrelas, tudo Ele fez. Levante a tua mão e diga bem alto a Ele: tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor declare: para o seu louvor, para o seu louvor, louve. Para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Você pode exaltar ao Senhor nesta manhã, meu irmão. Você pode jogar a tua mão para o alto e glorificar a esse Deus que é grande. Você pode levantar as tuas mãos e declarar: Senhor, eu quero usufruir, eu quero viver a grandiosidade do teu poder na minha vida. Eu quero cumprir os teus propósitos, eu quero fazer a tua vontade, eu quero experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Então me ensina, Senhor, a te glorificar, me ensina a ser fiel a cada dia, em nome de Jesus. Você pode declarar: criou o céu, criou a terra. Diga: criou o céu, criou a terra. Isso, louve ao Senhor. O sol e as estrelas, criou o sol E as estrelas, tudo Ele fez. Profetiza, diga: tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Solte a tua voz, juntos declaremos: para o seu louvor, para o seu louvor,
Levante a tua mão para o céu e diga assim: Senhor, diga bem alto, diga: Senhor, eu não nasci para mim mesmo, eu não fui gerado, eu não fui formado para viver as minhas vontades, mas o propósito, a razão, diga bem alto, a razão da minha vida é te glorificar nesta terra, é ser um instrumento que te glorifica, é ser um espelho que reflita a tua glória. Faz de mim, Senhor, cumpre em mim, Senhor, o teu propósito, em nome de Jesus. Aleluias. Você toma posse desta palavra sobre a sua vida nesta manhã, amém? Quantos tomam posse aqui, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus neste lugar. Mas aplauda bem forte a Ele nesta hora. Diga glória, 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 glória a Deus, amém? Levante a tua mão para o céu e diga assim: eu tomo posse. Diga bem alto, diga: eu tomo posse desta palavra sobre a minha vida. E eu creio que eu serei um espelho, uma referência nesta terra. Amém, amados? Palavra Deus trouxe ao nosso coração nesta manhã, amém? Você está saindo daqui alimentado nessa manhã, amém? Em nome de Jesus. Meu irmão, em nome de Jesus, cumpra o propósito de Deus na sua vida. Nós viemos olhar para nós porque às vezes a gente acha que a razão da nossa vida é ter sucesso, é ganhar dinheiro. Eu preciso aproveitar a vida, eu preciso viver a vida, porque a vida é curta, o importante é viver. Não, o importante não é viver, o importante é morrer. Ixi, posso ouvir um glória a Deus? Diga assim comigo: o importante não é viver. Vamos lá, diga: o importante não é viver, o importante é morrer. Amém? O que o Senhor nos ensinou, amado? Que se o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, o que acontece? Ele fica só. Mas quando ele morre, ele frutifica. Quando ele morre, ele cumpre o propósito. Glória a Deus, amado. Eu não estou falando da morte, de você matar o teu corpo, você chegar em casa, dar uma facada, dar um tiro na sua cabeça. Eu não estou falando nisso. Eu não estou falando de você matar o seu corpo, eu estou falando de você matar a sua vontade. Amém, amado? De você matar o seu eu, para que não viva mais eu, para que não viva mais você, mas para que Cristo viva em mim. Glória a Deus. Sabe quando é que Cristo vai viver em mim? Pastor, quando é que eu sei que Cristo está vivendo em mim? Às vezes as pessoas elas têm essa dúvida. Você sabe quando é que a gente sabe que Cristo está vivendo em nós? Quando as nossas vontades morreram. Enquanto as minhas vontades prevalecerem, Cristo não está vivendo em mim. Enquanto as minhas vontades sobrepujarem a vontade do Senhor, Cristo não está vivendo em mim. Quem está vivendo sou eu. Você entende por que o mais importante é morrer e não viver? Glória a Deus. Então levante a tua mão para o céu e diga: o mais importante na vida do cristão não é viver, é morrer. Por isso que Sadraque, por isso que Mesaque, por isso que Abednego disseram: se é para matar, pode matar. É para matar, pode matar, mas eu não vou me render. Glória a Deus, amados. Eu não vou renunciar, eu não vou abrir mão. Leva essa palavra para o seu coração, meu irmão. Leva essa palavra para o seu coração, minha irmã. Medita nela. O que eu tenho feito? Será que eu tenho vivido? Ou será que eu tenho morrido? As minhas vontades, os meus desejos, os meus impulsos, eles têm me levado a quê? Eles têm me levado a querer viver cada vez mais as coisas desta terra, as coisas deste mundo? Ou as minhas vontades, os meus impulsos, os meus desejos estão me levando a morrer cada vez mais para esse mundo? Porque é uma escolha, como o evangelista Marcos falou sabiamente, há dois caminhos, né? Pastor, e se eu escolher viver? Você é livre para fazer o que quiser. Você é livre para escolher, só que você está fora do propósito, né? Assim como uma árvore nasceu para frutificar, assim como a árvore nasceu para dar frutos, você nasceu com um propósito. Eu nasci com um propósito. E o propósito é glorificar ao Senhor. E só se glorifica quando morremos. Amém? Ô pastor, mas você está falando tanto de morte. Estou falando da morte das suas vontades. Esse momento do culto é o momento da gente adorar a Deus com as nossas ofertas. Mata a tua carne também. Glória a Deus, amados. Porque a nossa carne às vezes não quer ser fiel a Deus. A nossa carne às vezes não quer fazer a vontade de Deus. Mas mata a tua carne agora. Mais uma oportunidade
para você matar a tua carne agora e fazer não aquilo que você quer, mas aquilo que você sabe que Deus Ele quer de você. Poxa, pastor, às vezes o Espírito Santo me impulsiona. Ontem eu estava ouvindo o evangelista Léo pregando e ele falou, né? Que Deus levou ele a fazer. Você que não veio no tribo ontem, você perdeu, foi uma benção. Aí o evangelista Léo estava falando, né? Que Deus motivou, tocou no coração dele para fazer uma oferta que até ele se espantou. Ele falou, meu Deus, será que é isso mesmo? Aí ele falou, será que é de Deus mesmo? Mas ele foi lá e fez. E imediatamente, quando ele matou a sua carne, quando ele disse, não, eu vou fazer a vontade de Deus, não vou fazer a minha não. Pela vontade dele ele não faria. Mas ele disse, eu vou fazer a vontade de Deus. Quando ele fez, diz a palavra, diz o testemunho dele, que quando ele estava lá no lugar onde ele foi fazer a oferta, ele conheceu uma pessoa que o empregou, que o abençoou. E aquilo que ele deu, ele recebeu 7 vezes mais do que aquilo que ele ofertou para a glória do Senhor, amém? Eu não estou falando aqui, dando esse exemplo só de oferta, não. Eu estou dando esse exemplo de tudo. Não foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando eles se posicionaram, logo em seguida a honra veio, amém? Diga assim comigo, o posicionamento, diga bem alto, diga, o posicionamento precede a honra. Quem quer ser honrado por Deus aqui? Levanta a mão. Pastor, de verdade, quem quer ser honrado por Deus aqui? Levanta a mão. Mas irmão, a honra de Deus requer posicionamento, porque o posicionamento precede a honra. Quando você honra a Deus, com a tua santidade, com a tua vida no altar, com o teu compromisso, com a tua fidelidade, quando você honra a Deus, quando você honra o Senhor, quando você se coloca na posição, Deus Ele abençoa, amém? Pega na tua mão a tua oferta, separe aí o teu melhor. Pastor, eu trouxe hoje o santo dízimo, eu trouxe hoje a minha oferta, eu vou estar apresentando. Se você precisa de impresso, é só levantar a mão, peço as colunas para entregarem a você, amém? Se você quiser fazer na maquininha, procure ali, presbítero Edivan, tem aqui também as chaves Pix para você fazer. Não deixa de fazer, não, faça o teu melhor. Você que nos acompanha pela internet, a mesma coisa, você agora pode fazer a tua oferta, daí de onde você está. Faça o teu melhor em nome de Jesus, amém? Levanta para o céu a tua oferta, você vai curvar a tua cabeça, isso, ergue assim para o céu, curve a cabeça, feche os olhos, e com os teus olhos fechados, ore comigo dizendo assim, diga, Senhor meu Deus, diga bem alto, diga, Senhor meu Deus, e Senhor meu Pai, nesta manhã, tomando posse desta palavra, eu mato a minha vontade, eu mato a minha sabedoria, a minha inteligência para fazer o que é agradável a Ti, porque eu sei que quando eu mato a minha carne, eu recebo a honra. Quando eu me posiciono, o posicionamento precede a Tua honra. Então receba, Deus, a minha fidelidade em posicionamento contigo e abençoa-me poderosamente. Em nome de Jesus, continua com os teus olhos fechados, Pai. Ó Deus, como fomos abençoados nesta manhã através desta palavra, como o Senhor ministrou o nosso coração e as nossas vidas no dia de hoje. Posicionamento, Senhor, é tudo. Não precisamos falar, não precisamos nos exaltar, não precisamos argumentar, basta nos posicionarmos para dizermos aquilo que queremos sem palavras ditas. Por isso, em nome de Jesus, os teus filhos nesta manhã estão se posicionando agora em fidelidade. Não precisa perguntar, ó Deus, se esta pessoa crê. A sua atitude demonstra a sua fé. Então, em nome de Jesus, eu te peço, abre as janelas dos céus sobre a vida desse dizimista, sobre a vida deste ofertante. Ó Deus, derrama, Senhor, da tua bênção. Cumpre, ó Deus, as promessas estabelecidas na tua palavra para aqueles que são fiéis. Que o Senhor dê ordem para que a bênção esteja nos celeiros de cada um dos teus filhos. Senhor, essa pessoa que hoje não pode ofertar, abençoa também, dá condição a Deus, para que essa pessoa futuramente possa te glorificar, possa se posicionar e receber também a tua honra, para a glória do teu nome, Senhor. Receba a nossa adoração nesta manhã, é o que nós pedimos com fé e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus, diga graças a Deus, sai do teu lugar, vem ali à frente, ali no coraçãozão, coloca ali no gasofilaço. Enquanto isso você vem louvando, vem adorando, vamos adorar o Senhor. Não importam as circunstâncias, aleluias, diga isso. Não importam as circunstâncias, adorarei,
somente a ti, Você pode levantar a tua mão assim, fechar os seus olhos e declarar isso? Vamos louvar, declare. Te louvarei, não importa, não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Para terminar, levanta a tua mão, diga bem alto, vai. Somente a ti, Jesus. Vamos aplaudir ele então bem forte a esse Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Povo da internet, Deus abençoe. Vamos aplaudir mais ao Senhor nessa manhã. Diga glória, glória, glória a Deus.